Retomando a nossa interatividade, vou passar para vocês agora a resposta correta. Então, em relação à resposta, a alternativa incorreta é a letra B. Fraturas por overuse são ocasionadas por cargas repetitivas de magnitude elevada. Essa alternativa, portanto, ela está incorreta e ela está incorreta porque as fraturas por overuse, elas são causadas por uma frequência de carga repetitiva, porém de baixa magnitude e não alta, que é comum, por exemplo, nos campeonatos em que o indivíduo ele tem um treino prolongado, porém com uma magnitude de carga menor. Então, o que influencia seria, na verdade, a frequência e a repetição desta carga. Nós agora vamos dar início a um outro tema, que é o da ultrassonografia, né? Então, a ultrassonografia é um outro método de exame diagnóstico e a ultrassonografia nada mais é do que um exame que faz uso das ondas sonoras com finalidade de avaliação. Ela é principalmente utilizada, a ultrassonografia, em gestantes para fazer alguns tipos de acompanhamento, para avaliação, por exemplo, da gestação e, além disso, também ela é indicada para avaliação, por exemplo, de tecidos moles. Então, a ultrassonografia ela é um método diagnóstico que faz uso do eco produzido pelo som para poder avaliar, né, em tempo real as reflexões produzidas pelas estruturas e órgãos do nosso organismo. O exame de ultrassom ele é realizado por meio de um transdutor especial, né, que na verdade é um equipamento que junto com o computador ele vai fornecer essas imagens em tempo real. Ele possui propriedades piezoelétricas que, quando submetidas a uma corrente elétrica alternada, elas vibram, produzindo, portanto, o ultrassom. Nós temos alguns tipos de características, né, que esses ultrassom, que esse exame, ele, na verdade, nos fornece. Dentre todos os exames, a ultrassonografia ela é o exame mais... menos prejudicial à saúde, ele é um exame barato, ele tem um baixo custo e agora a gente vai ver as principais características desse exame. Então, a ultrassonografia ela é um método de exame não invasivo ou minimamente invasivo, quando feito por ginecologistas, né, por especialistas. As imagens seccionais, elas podem ser obtidas em qualquer orientação espacial. Elas não apresentam efeitos nocivos significativos dentro do uso diagnóstico na medicina. Não utiliza radiação ionizante, então, diferentemente da raio-x, ela não provoca, né, essa exposição do indivíduo à radiação X, que, como a gente viu, a exposição prolongada, né, à radiação X, pelo choque molecular, né, por essa modificação interna de estruturas, pode ser nociva e pode provocar, inclusive, câncer. Ela também não utiliza, né, radiação ionizante e essa aquisição das imagens ela é realizada praticamente em tempo real, permitindo o estudo do movimento de estruturas corporais. E aqui a gente vê, né, alguns exemplos, por exemplo, que a gente pode citar, seria a avaliação, por exemplo, da ultrassonografia da mama, a ultrassonografia abdominal, transvaginal. Então, todos esses métodos são realizados como exames de ultrassonografia, como método de exame diagnóstico. Na sequência, a gente vai ver os principais transdutores que são utilizados para a realização desse exame. Então, a produção e o recebimento dos ecos são gerados, né, e captados por esses transdutores. Normalmente 1% da onda ela é emitida. Quanto maior a frequência da onda, menor o comprimento da onda sonora e melhor a resolução espacial. Transdutores, portanto, de em torno de 3,5 MHz, eles são usados principalmente para avaliação de tecidos profundos, como o abdômen e o útero. E os transdutores maiores, em torno de 7,5 MHz, eles são utilizados em exames de tecidos superficiais, como, por exemplo, os exames da mama, da tireoide, pele e testículos. Nessa imagem, ao lado, vocês podem ver diferentes tipos de transdutores, que são variáveis e são, na verdade, utilizados de acordo com a necessidade. No próximo slide, a gente vai ver como que essa imagem ultrassonográfica ela pode ser interpretada. E a gente tem aqui alguns tipos de imagens que são formadas. A imagem anecoica, ela não emite eco, ela é propagando a onda. Não havendo retorno, a sua cor ela é preta. E um exemplo seria, por exemplo, do líquido, bile, urina, líquor.
e gera esse reforço acústico posterior. Já a imagem hipoecóica, ela ocorre quando a onda ela atravessa tecidos com necessidades de partes moles, como rins e o pâncreas, e não reforça não gera, né, recurso acústico posterior. Já a imagem hiperecóica, o som não ultrapassa a estrutura, como por exemplo cálculos, cálculos renais, os ossos, ou interagem com ela e se dispersa, como por exemplo os gases, a formação de sombra acústica posterior. Bom, então, quais são as principais vantagens e desvantagens da utilização do método de ultrassonografia como um método de exame diagnóstico? Então, nesse slide eu vou mostrar para vocês que ele, na verdade, ele apresenta algumas vantagens, que vocês podem ver, por exemplo, à esquerda. Então, nesse slide à esquerda a gente vê as vantagens, que seria um exame relativamente barato, ele é um exame que é rápido, ele permite imagens em tempo real, ele é possível ser gravado, né, imagens duvidosas para análise posterior e também pode ser utilizado para também fazer a comparação com outros métodos de diagnóstico, e ele é isento de risco, porque ele apresenta uma faixa baixa terapêutica. E já no slide à direita, vocês veem que depende muito da habilidade do operador do aparelho, ou seja, precisa de um médico ou de um profissional que seja capacitado, treinado para a realização do exame. A resolução espacial significa que a imagem formada ela é muito abaixo da resolução embutida, por exemplo, com a tomografia computadorizada e a ressonância nuclear magnética. Mas, por exemplo, para avaliações de tecidos moles, como, por exemplo, inflamações, lesões ligamentares ou tendinosas, ele pode ser o início da avaliação diagnóstica, sendo necessária, na sequência também, outros métodos, como a ressonância, muitas vezes, ou a tomografia computadorizada, que são os nossos próximos exames. Já a tomografia computadorizada, ela é um exame que ela permite a captura de imagens através de secções, né, em diferentes planos. Então, aqui a gente vai avaliar nesse slide que a tomografia ela possui 3 unidades básicas. Essas 3 unidades são a unidade de varredura, o gantry, que nada mais é do que a ampola mais os detectores, uma unidade de computação, então a gente precisa, né, de um computador, e a unidade de apresentação da imagem, que seria um monitor e as câmeras multiformato. No próximo slide, vocês vão ver que esse daqui seria um cenário, né, onde a gente realiza o exame de tomografia computadorizada. Vale também lembrar que o exame de tomografia computadorizada, como a gente viu, ele é um exame que faz uso também da radiação X, exatamente como a radiografia. A gente vê no item 1 a ampola de raio-x, no item 2 os sensores que vão capturar, né, a movimentação aí do indivíduo, né? Então esses sensores eles rodam em torno do indivíduo para capturar as diferentes secções, né, para a obtenção da imagem. Nós temos na imagem 3 o gantry. O item 4 diz respeito ao sistema de posicionamento da mesa, que é onde o indivíduo, né, ele vai ficar, por exemplo, no item 5, sobre a mesa. Então, seria o sistema que vai permitir que esse exame ele seja realizado. A tomografia computadorizada, da mesma forma que a radiografia e a ultrassonografia, ela tem uma terminologia que ela também é usada. Então, o termo utilizado é a densidade. Essa densidade, ela varia em valores positivos e valores negativos. Então, a unidade utilizada para medir essas densidades é Hounsfield, e a sigla seria o HU, e a referência seria a água, que seria em torno de 0. No próximo slide, vocês vão ver que a gente vai apresentar para vocês o tecido em relação às unidades. Então, por exemplo, o ar, ele teria menos 1000 HU, que seria as unidades de Hounsfield. O pulmão, ele varia entre menos 900 a menos 400, a gordura em torno de menos 110 a menos 65, a água, como a gente viu, ela tem valor 0, o líquor
em torno de 0 a 10, o sangue normal ele varia de 35 a 55, o sangue coagulado em torno de 80, o músculo ele varia de 40 a 60, o fígado de 50 a 85 e os ossos em torno de 130 a 2000. Portanto, a coloração da imagem obtida, ela também vai ser relacionada ao tipo de tecido biológico e a essa densidade que esses tecidos eles apresentam. No próximo slide, vocês vão ver a terminologia que ela é empregada. O ar, por exemplo, ele tem em torno aí de menos 1000 HU e os valores próximos, em torno de menos 1000, e a terminologia utilizada é hipodenso. Já a referência que a gente usa é a água, que tem valor 0, e a terminologia empregada é isodenso. E os ossos, que é em torno de 2000, eles têm valores próximos, em torno de 2000 até 130 a 2000, e a terminologia empregada é hiperdensa. E a tomografia computadorizada, ela apresenta algumas indicações clínicas, como a gente observa, por exemplo, nas lesões musculoesqueléticas. Então, a tomografia ela é utilizada principalmente para lesões ligamentares, tendinosas, hérnia de disco, compressões nervosas. Ela também é utilizada para avaliação de doenças que ocorrem no tórax, como as doenças pulmonares, bronquite, enfisema pulmonar, tanto focal quanto difusa. As atelectasias, também, o crânio, o sistema nervoso central. Então, por exemplo, a tomografia ela pode ser utilizada para o diagnóstico do acidente vascular encefálico, também chamado de acidente vascular cerebral ou derrame cerebral, e também, por exemplo, em traumas, em que o indivíduo tem, por exemplo, um traumatismo crânioencefálico em função de um acidente, muitas vezes automobilístico. Além disso, a gente tem também uma indicação clínica como a coluna, então a gente consegue avaliar, por exemplo, a hérnia de disco, distúrbios da coluna, o abdômen, então, por exemplo, no diagnóstico de cânceres, estadiamento de tumores, que é o acompanhamento e evolução desse tumor ao longo do tempo. E a tomografia computadorizada, da mesma forma que a ultrassonografia, ela tem algumas vantagens, que é a pouca ou nenhuma superposição de imagem, ela captura diferenças mínimas de densidade tissular, é um exame rápido, utilizado principalmente nas emergências, ele permite procedimentos concomitantes, como as biópsias, e é um exame não invasivo, e ele também permite o uso de substâncias de contraste. Aqui a gente vai ver as principais desvantagens, que é a maior quantidade de radiação ionizante, maior número de artefatos na imagem, como por exemplo os metais. Ele é um método mais caro que a radiografia e a ultrassonografia e alguns pacientes não podem utilizar contraste. Por exemplo, pacientes alérgicos ao contraste iodado, pacientes com insuficiência renal, pacientes em uso de metformina, interferon e interleucina e pacientes com mieloma múltiplo. Então, a tomografia computadorizada é um método que ele é bastante utilizado, principalmente quando a ultrassonografia ela não possibilita uma avaliação significativa das estruturas em avaliação. E na sequência a gente vai ver sobre a ressonância nuclear magnética. Diferentemente da tomografia computadorizada e da radiografia, a ressonância nuclear magnética ela faz uso de ondas eletromagnéticas. A tomografia ela faz uso de raio-x, a radiografia ela faz uso também de raio-x, a ultrassonografia faz uso de ondas sonoras, como o eco, como a gente já viu, e a ressonância nuclear magnética faz uso de eletromagnetismo. Então, os componentes da ressonância nuclear magnética, ela, como a gente observa nesse slide, ele tem um campo magnético principal, então ela faz uso de energia eletromagnética, ela precisa de um sistema de estimulação recepção, um sistema gradiente de campo magnético, um tratamento da imagem e um sistema de informatização. Nessa imagem, vocês veem aqui como que é realizado o exame de ressonância magnética, em que o indivíduo ele é colocado em um sistema e ele vai ser, então, escaneado para a formação da imagem. A terminologia empregada é a intensidade, e aí a gente tem 3 tipos. Hipointensidade, que diz respeito à formação de uma imagem escura. A isointensidade, que significa que a imagem ela vai ter uma coloração média. E a hiperintensidade, a imagem formada ela vai ter uma coloração branca. E em relação às vantagens e desvantagens, a gente tem como vantagens, a gente vai observar nesse slide à sua esquerda, o melhor detalhamento das estruturas, uma aquisição de várias sequências e planos anatômicos que são possíveis de acordo com a PAF, que é a posição anatômica
que a gente já viu, ela não utiliza radiação ionizante, ela também possui um baixo índice de reações adversas ao contraste. É um exame demorado, então essa é uma das vantagens, pouco útil na emergência e apresenta contraindicações absolutas e relativas. Na sequência, a gente vai dar início agora à nossa interatividade. Então, a ultrassonografia, a tomografia computadorizada e a ressonância nuclear magnética são exames clínicos com finalidade de diagnóstico, comprovação de diagnóstico previamente definido por outros tipos de exames clínicos, para comparação pré- e pós-tratamento clínico, bem como para o acompanhamento da evolução de um indivíduo em processo de recuperação física. Sobre esses exames, analise as afirmações. Item 1. Na ultrassonografia são utilizados transdutores responsáveis pela produção e recepção de eco, transdutores de 3,5 MHz são utilizados em exames de tecidos superficiais e transdutores de 7,5 MHz ou mais são usados no exame de tecidos profundos. O item 2, na ressonância nuclear magnética, o termo utilizado em relação às características da imagem obtidas são hipointensidade, imagem escura, isointensidade, coloração média e hiperintensidade, imagem clara. O item 3, o termo usado na tomografia computadorizada para caracterizar a coloração da imagem é densidade. Densidades com valores abaixo de 0 e negativo são denominadas hipodensas, densidades com valor 0 ou próximo a 0 são denominadas isodensas e densidades com valores positivos e acima de 0 são denominadas hiperdensas. Item 4, as 3 unidades básicas usadas na ressonância nuclear magnética são a unidade de varredura, gantry, composta pela ampola com os detectores, unidade de computação e unidade de apresentação da imagem, monitor e câmeras multiformato. E o último item, a ultrassonografia, existem 3 opções de interpretação da imagem: anecoica, que não emite eco, propagando a onda; hipoecoica, que ocorre quando a onda atravessa tecidos com densidades de partes moles; hiperecoica, em que o som não ultrapassa a estrutura, como os cálculos, os cálcios e os ossos, ou interage com ela e se dispersa. Analise as alternativas abaixo e identifique a correta. Alternativa A, 2, 3 e 5 estão corretas. Alternativa B, 2, 4 e 5 estão corretas. Alternativa C, 1, 2 e 4 estão corretas. Alternativa D, 1, 3 e 4, estão corretas. Alternativa E, 1, 2 e 5 estão corretas. Na sequência, eu vou apresentar a alternativa correta para vocês.